Bom dia, irmãos, graça e paz. Amados, hoje eu quero meditar com você no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 29, um dos episódios mais conhecidos do Evangelho, a cura do cego de Jericó, que diz assim: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram as vistas e o foram seguindo. Esse é um dos episódios em que se cumpre a profecia de Isaías 53, quando diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus foi tocando cegos, leprosos, paraplégicos e mortos no caminho da cruz, como quem vai recolhendo todas as formas e manifestações de dores e sofrimento causado pela maldição da queda. Mas o que nos chama a atenção nesse texto, amados, foi que antes de Jesus tocar em seus olhos, algo foi dito pelo cego que tocou o coração de Jesus. Naqueles dias, muita gente, popularidade em alta, barulho, e o cego, sem a mínima chance de romper em meio àquela multidão, clama por compaixão e não é ouvido. Então, em seguida, ele clama pela misericórdia, quando ele diz: Vai Omar Anar, Yeshua ben Haddad, Hanani Haran. Quando os cegos evocam a misericórdia do Senhor, se referindo ao útero, registrado em Isaías 54, 7, Jesus para. Ainda que no Novo Testamento o termo é de eleson ou eleos, compaixão, sabemos que equivale exatamente ao significado do hebraico. Estes evocam as promessas em que Paulo cita em Romanos 10, 13, quando diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, se referindo a Isaías 28, 16. E esta é a chave para aqueles cegos serem alcançados pela misericórdia prometida pelo profeta Isaías. Que segundo 1 de João 1, a partir do verso 11, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas também diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Muitos judeus creram e entenderam que Jesus era Yeshua HaMashiach. Quando os cegos chamam de filho de Davi, descendência real, não estavam falando numa perspectiva política, mas Davi veio para restabelecer a linhagem salvífica. Agora não mais somente por meio de uma linhagem natural, mas também pela linhagem espiritual. E perguntaríamos por que o hebraico fala de uma promessa de misericórdia que seria manifesta do útero? Primeiro, porque o conceito de amor e de bondade do coração, como nós conhecemos, ela é de herança latina, porque fala de cardia, de coração. Mas o conceito original do hebraico e no grego fala de sentimentos que eram sentidos e reconhecidos nas vísceras. Por isso, o útero é o seio materno, figura mais sublime da manifestação do amor e da aliança. O fruto do ventre é resultado do amor e de uma aliança. Uma vez que a graça salvadora vem pela genealogia até chegar a Cristo e de Cristo até nós, então a misericórdia salvífica vem de útero em útero, porque Deus amou o mundo, também chamado de semente ou de herança. Por isso que o Evangelho de Mateus apresenta a genealogia de Jesus por meio de Maria até Davi. E o Evangelho de Lucas registra a genealogia de José até Adão. E Paulo, sabendo e entendendo isso, escreve aos Gálatas: Sofro como que dores de parto por ti, ó Gálatas, para gerar Cristo em vós. É por isso, amados, que no século passado, através dos movimentos políticos e sociais, há uma investida de Satanás para quebrar essa cadeia vertical de hereditariedade, de promessas, de pai para filho. Lá em Atos capítulo 4, quando
quiseram intimidar Pedro e Tiago para não mais falar do Evangelho, ele diz: pois nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E mais adiante diz: porque essa promessa é para vós e vossos filhos. A herança de pai para filho, de autoridade, de referência do Evangelho, de unção de pai para filho, tem sido ao longo deste século passado tentado ser interrompida por Satanás. E hoje a investida se dá contra as relações horizontais, pelo distanciamento, para quebrar a operação da graça por meio das relações horizontais. Até Jesus havia uma ênfase na verticalidade, pois essa graça era preciso chegar até Cristo. A partir de Cristo, essa graça se torna exponencial. E isso que significa a multiplicação dos pães. Quando o Senhor Jesus ora e diz: distribuam vocês mesmos. Ou seja, aqueles pães era figura do pão que desceu do céu, mas que caberia a nós agora distribuí-lo. E é também a figura da ceia. Os laços, os vínculos e os instrumentos de Deus para manifestar as misericórdias. Ou seja, a quebra deste vínculo é para interromper o instrumento do exercício e a manifestação da misericórdia de Cristo em nossos dias. Pois com a quebra dos vínculos nos tornamos distantes, frios, céticos, insensíveis e impessoal. É o que propõe Jesus na parábola do bom samaritano. Quando lhe foi perguntado justamente a respeito de qual é o principal mandamento, e Jesus diz que é amar a Deus e amar ao próximo. E então, quando o fariseu pergunta quem é o próximo, Jesus faz a aplicação aos ouvintes ali, que não era nem o sacerdote que havia passado de largo, apesar de toda a sua religiosidade, não era o levita, apesar de toda a sua função, mas um samaritano, de quem menos se esperava um gesto e atitude de amor, compaixão. Quando eu amo a Deus, eu recebo dessa misericórdia. Quando eu amo ao próximo, eu reproduzo e exercito essa misericórdia. Por isso, amados, que sem Jesus, Deus não nos vê como filho e nós não o vemos como pai. Em Jesus, eu readquiro o direito de filiação e da paternidade. E é pelo exercício da misericórdia que produzimos herdeiros na fé. Diz o salmista: pede-me as nações e te darei por herança, no Salmo 2. Na Bíblia, heranças são pessoas, figurada na escolha de Abraão ali em Gênesis 14, quando ele liberta Ló. Então vem o rei de Sodoma e diz: você quer ficar com as pessoas ou com o despojo? Abraão, na figura de Deus, diz: eu quero as pessoas. A ideia principal da misericórdia, ele que se põe no lugar do outro, foi o que nos trouxe o favor de Deus por meio de Cristo Jesus. Ele tomou sobre si as nossas dores e a nossa enfermidade na cruz. O Senhor nos renove nessa manhã as suas misericórdias, pois elas são a causa de não sermos consumidos. E que o Senhor nos encha desse favor, para que possamos, irmãos, transbordar e dividir com outros, fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.